Olá, sou a professora Marta Regiane Proença Filetais e vou apresentar a vocês o módulo denominado Prática Docente e Educação Inclusiva. Esse módulo, ele faz parte do curso Docência no Ensino Superior, Aspectos Didático-Pedagógicos. Neste segundo tópico, onde abordaremos os princípios e as políticas de educação inclusiva, nós temos como proposta discorrer considerações sobre a legislação atual e as políticas públicas em educação inclusiva, abordando os objetivos da educação inclusiva, a categorização das necessidades especiais e a legislação brasileira no que se refere ao direito das pessoas com necessidades educacionais especiais. Vamos lá? Considerando os documentos internacionais que orientaram a educação inclusiva, nós podemos reconhecer como Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de John Cheng, na Tailândia, em 1990, Declaração de Salamanca, na Espanha, a Convenção de Guatemala, em 1999, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esses documentos nós abordaremos futuramente de uma forma bastante sucinta, mas nós então começamos aqui com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela reconhece todos os seres humanos, que os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Já trazemos aqui a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, onde os países reafirmam a educação como um direito de todos e de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Na verdade, esses documentos, eles já nos apontam, por exemplo, também a Declaração de Salamanca, como linha de ação uma educação para todos. Então, ela vai tratar dos princípios, políticas e práticas na área das necessidades educacionais especiais. Esse documento da Declaração de Salamanca, então, de 1994, nós vamos compreender, na verdade, quais os encaminhamentos dados a ela a partir da construção dessa declaração, dessa grande conferência. Então, na verdade, ela é conhecida como uma escola integradora, e aí eu justifico esse termo integradora por conta de que no Brasil ela é considerada escola inclusiva e na Espanha como integração. Então, na verdade, é mais uma questão de tradução de palavras do que significados. Então, se nós aproximarmos, é a mesma nossa condição de educação inclusiva. Então, ela apresenta também, vocês poderão verificar aqui, que esse documento, ela nos traz a possibilidade de inserção de vários sujeitos. Então, minoria linguística, étnica, cultural, criança em grupo desfavorecido ou marginalizado, O que nós iniciamos lá na nossa fala, quando nós trazemos, por exemplo, falando sobre inclusão, trazendo a questão de todos os sujeitos envolvidos, que a educação inclusiva não pode mais ser reducionista, que nós temos um público-alvo muito mais abrangente, do que só o deficiente. Então, nós podemos discutir essa lei, essa declaração, esse documento, ele vai nos mostrar, então, a possibilidade de todos serem inseridos nesse contexto de inclusão. Então, aonde acontece isso? Em classes comuns, escolarização em escolas ou classes especiais. Também é bastante importante nós considerarmos aqui que as escolas especiais também são consideradas centros de referência e apoio pedagógico também acontece, o atendimento educacional especializado também acontece nesses espaços, Não só na sala de aula comum, mas esse atendimento deverá se estender aí por centros de atendimento, por apoio especializados, por várias salas multifuncionais, Então, é a partir desse contexto que nós podemos reconhecer o atendimento e vamos entender, a partir desse documento, de todos esses que eu falei anteriormente, na verdade, todos os documentos estão referenciados, depois vocês poderão consultar esses materiais para se apropriar mais de todas essas discussões e tudo mais. O que nós podemos perceber aqui, então, a partir da Declaração de Salamanca?
os encaminhamentos tomados, né, a partir desses grandes movimentos mundiais, como vocês viram, né, no slide anterior, em prol dessa, né, da educação inclusiva, elas vão influenciar significativamente, né, decisivamente para a tomada de decisões e construção da nossa agenda política aqui educacional no Brasil. Né? Então, nós observamos que nós fomos influenciados por esses documentos. Né? E, na verdade, o Brasil foi signatário aí das discussões, após as discussões da Declaração de Salamanca. E veio refletir, então, em quais documentos nacionais, né? Quais que orientaram aí, foram os documentos orientadores da educação inclusiva. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, 1990, a LDB, no capítulo 5, que trata sobre essa condição. Vou fazer um parênteses aqui, e depois até vou apresentar a Constituição de 88, mas nós observamos o grande avanço que houve da LDB para a Constituição de 88, por exemplo, quando a Constituição ela fala em um único artigo, né, artigo 208, que ela fala que os alunos portadores de deficiência deverão ter atendimento preferencialmente no ensino regular, no ensino regular, né, nas salas comuns. Então, atendimento educacional especializado. Então, um único artigo. E já nós podemos observar que a LDB ela traz um capítulo todo, o capítulo 5, tratando desse público-alvo da educação especial. Né? Então, houve um avanço bastante significativo. O decreto 5296 de 2004, que vai regulamentar, né, a Lei 10.095, que é a Lei da Acessibilidade, que vai tratar de toda a questão da estrutura arquitetônica, a questão da comunicação. E nós vamos também apresentar a seguir para vocês um documento extremamente importante também que nós podemos trazer aqui para as nossas discussões, e um dos mais importantes mesmo, um marco, foi o documento elaborado pelo Ministério da Educação, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, de 2008. Esse documento, ele vai falar da obrigatoriedade do aluno com deficiência, do aluno com necessidades educacionais especiais, no contexto de sala de aula regular, a obrigatoriedade de matrícula. Então, observem vocês, se na LDB tratava como, da mesma forma que a Constituição de 88, que esse aluno deveria ser inserido, e a palavra mágica aí, né, preferencialmente no contexto de sala de aula comum, nesse documento do MEC de 2008, né, essas diretrizes, ela vai apontar para que, então, essa obrigatoriedade, sai o termo preferencialmente e todos os alunos deverão ser inseridos dentro do contexto de sala de aula regular. E aí sim, uma discussão bastante calorosa até nessa época, que foi a extinção das escolas especiais. Então, também com bastante resistência, mas as escolas especiais se tornariam, né, em centros de atendimento. Bom, e também um material bastante importante para vocês conhecerem, se apropriar mesmo e compreenderem quais foram, o que houve de grande mudança a partir, né, desse documento aí que foi elaborado, né, das diretrizes. Uma lei bastante importante também, uma conquista bastante significativa, é a Lei Federal 13.146, de 2015, que fala também, que trata aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece, né, dispõe sobre e fica claro quais são os encaminhamentos a partir daí. A Lei Federal 13.409, de 2016, essa lei que vocês vão compreender, vocês enquanto professores, né, da instituição, professores de ensino superior, vocês vão compreender que essa lei que impulsionou, né, todo esse encaminhamento e abriu as portas para que os alunos com necessidades educacionais especiais, na verdade, os alunos com deficiência, vou fazer um parênteses aqui também, na verdade, vou retomar o que eu falei anteriormente. Se na LDB esses alunos, eles eram denominados, né, alunos, pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais, o termo portador, como já, assim, é um termo inadequado, né, se você for utilizar e verificar o significado dessa palavra,
é aquele que carrega, né? Eu carrego a minha deficiência? Não. Né? Eu tenho uma deficiência, eu apresento uma limitação. Então, nesse momento, a LDB vai falar desse aluno com necessidades educacionais especiais. Na Política Nacional da Educação Especial, ela vai, então, estabelecer alguns grupos, né, que são denominados público-alvo da educação especial. Então, ela vai considerar como os deficientes, aí, físico, neuromotor, o auditivo, o surdo, né, que ele apresenta essas duas categorias, a questão do deficiente mental, intelectual, do cego, né, o deficiente visual, o cego e o baixa visão. Uma outra categoria que aparece é os TGDs, que eles chamam transtornos globais de desenvolvimento, que entra na época autistas, síndrome de Asperger, de Rett, condutas típicas, altas habilidades de superdotação. Então, essas três categorias, elas são público-alvo da educação especial. Né? Então, os demais alunos, por exemplo, com transtornos funcionais específicos, que são os disléxicos, descalcúlicos, dislálicos, TDAH, hiperativos, eles não são considerados como necessidades educacionais especiais, alunos oriundos, né, da educação especial, mas eles são, então, um aluno à parte, que deve ser também a Secretaria de Educação, o Núcleo de Ensino, o Conselho de Educação, eles devem orientar esses profissionais para atenderem esses alunos, mas eles não fazem parte, então, desse grupo de educação especial. Então, o que eu queria trazer nessa parte para considerar para vocês, nessa questão da Lei 13.409 de 2016, quando as portas se abriram, né, pouco tempo, 5 anos, para os alunos com deficiência, então é muito claro quando ela fala alunos com deficiência. Então, fica estabelecido que não entram na instituição alunos com TEA, né, transtorno do espectro autista, e aí eu vou justificar para vocês por que hoje, né, o maior índice de alunos com deficiência são os considerados TEA, transtorno do espectro autista, né? Então, por exemplo, como eu falei, eram 4 categorias de deficientes, o transtorno do espectro autista, ele era chamado autista, síndrome de Asperger, de Rett. Em 2012, sancionada uma lei chamada Lei 12.764 de 2012. Essa lei Lei Berenice Piana, é o nome da lei. E ela vai homologar ou vai estabelecer quais são, na verdade, o estatuto da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, entra todos esses alunos que eu falei, todas essas pessoas que eu falei anteriormente, todas as síndromes Rett e de Asperger e os autistas também. Eles entram dentro desse espectro autista. E o que é? Por que eu estou falando dessa lei federal de cotas, né, que fala do ingresso dos deficientes na universidade? Porque é nessa lei que o autista, o TEA, o transtorno do espectro autista, ele se transforma. Não se transforma, mas ele se define como deficiente. Então, lá na lei, né, fica já estabelecido que o transtorno do espectro autista é uma pessoa com deficiência. Por isso que a universidade abre as portas para receber esse aluno, considerando essas cotas. Né? Então, que até então, não era possível você trabalhar dessa forma. Bom, então a LDB, né, ela vai estabelecer que o atendimento educacional especializado deve ser gratuito, que são educandos com necessidades especiais, então essas necessidades especiais entram todos os alunos, né, que necessitam de um apoio especializado, preferencialmente, como eu falei, na rede regular de ensino e com classes, escolas e serviços especializados, né? Então, também é uma possibilidade aí de... Por que eu trouxe esse decreto, né, 3.298 de 99? Porque ele fala dessa política nacional para a integração da pessoa deficiente, e o que eu quero mostrar para vocês é que é nesse decreto que são estabelecidos quais... Então, abriram as portas para os alunos deficientes da universidade. E é esse decreto que justifica e esclarece quem são esses alunos
com deficiência. Deficiência permanente, incapacidade, deficiência física, auditiva, visual. Então, ela vai estabelecer, ela vai dar suporte para que, né, o ensino superior, né, a instituição do ensino superior consiga compreender e aceitar esse aluno com essa necessidade educacional especial. Uma outra condição que eu trouxe aqui para vocês, até para conhecimento mesmo, vocês têm vivenciado isso dentro da universidade, que é a disciplina de língua de sinais, né? Muitos não entendem por que só a língua de sinais foi inserida nesse contexto. Então, a língua de sinais ela foi oficializada já em 2002, e como é uma condição nossa, né, de ter essas disciplinas, ter o professor surdo dentro da nossa universidade, nós vamos compreender que esse decreto 5626 de 2005, que regulamenta, né, a Lei 10.436, bom, primeiro, essa lei, então, ela vai reconhecer a língua de sinais como meio de expressão de comunicação da comunidade surda, né? E o decreto vai falar tanto da formação do tradutor-intérprete, como deve ser encaminhado, formação do professor de Libras, e também da obrigatoriedade da disciplina de Libras dentro, né, nos cursos de licenciaturas e também como optativa nos demais cursos, né? Então, isso fica estabelecido aqui, então, como conduzir. Bom, esse documento, eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção para esse documento, Política Nacional, por conta daquilo que eu falei anteriormente. Foi ele que deu suporte para uma nova visão, novo significado para a inclusão, para a inserção desse sujeito. Não tem como eu negar mais a obrigatoriedade desse aluno estar na minha sala, né? Então, não tem como eu rejeitar essa condição. E aqui, então, fica bastante claro que apresenta dentro desse documento essa transversalidade que eu falei anteriormente, que então a educação especial ela deve perpassar por todos os níveis de ensino, né? Como eu falei, apresentei acho que há pouco para vocês, mas na verdade, assim, para esclarecer, então vai perpassar por todos os níveis de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, e esse atendimento educacional especializado, ele tem como função identificar, elaborar e organizar esses recursos pedagógicos, dar acessibilidade a esse sujeito, considerando as suas especificidades, né? Então, e esse atendimento educacional especializado, ele não é substitutivo à escolarização, que é um equívoco que acontece, né? Então, por quê? Esse aluno ele vai para contraturno ser atendido, ele não tem o mesmo matriz curricular, ele não segue uma matriz curricular, ele vai para ter atendimento a partir das suas necessidades. Então, ele é um aluno surdo, ele vai ter o atendimento a partir na sua língua de instrução, que é a Libras. Então, ele precisa. Ele é um aluno cego, então ele precisa de materiais em braille, ele precisa de softwares para traduzir, para ler, fazer leitura. Então, o atendimento educacional especializado tem esse objetivo, né? Não de também fazer tarefas com esse aluno, mas sim ajudá-los aí, identificar e elaborar e organizar esses recursos, trabalhar em parceria com as escolas, né, e tudo mais. Bom, então, para qual alunado? Quem que ele define? Eu já falei isso agora há pouco, que é o com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação. E observem aqui que os transtornos funcionais específicos, eles entram, olha, a educação especial ela atua como forma articulada, né, para orientar esses alunos, orientar os profissionais que atendem esse aluno. E onde acontece, então, esse atendimento no sistema regular de ensino, pode ser salas multifuncionais, classes e escolas especializadas, nós podemos observar, então, essa possibilidade. O Plano Nacional de Educação também, né, teve um ganho bastante significativo de 2014 a 2024, na meta 4, quando ela, então, estabelece quais são também esses alunos, né, e que eles devem ser inseridos aí na rede regular de ensino. Observem vocês que ainda existe a palavra mágica nessa meta 4, que é preferencialmente na rede de ensino, o que não é o que diz a lei, né,
políticas públicas de educação inclusiva na perspectiva de educação especial, na perspectiva de educação inclusiva. Bom, essa lei federal, 13.146, de 2015, uma lei muito importante que eu falei anteriormente, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ela vai estabelecer claramente, vai dar todos os encaminhamentos possíveis e necessários para atender esse aluno. Então, quais são esses alunos? Eu não vou falar mais dos alunos com transtornos, né, nem transtornos funcionais específicos, e sim, essa lei é para alunos com deficiência, aquele que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né, ou qualquer interação com ou mais barreiras. Então, ele tem... E o atendimento, olha, vai acontecer também no ensino regular, nessas salas de reforço multifuncional, e também pode acontecer nos centros de atendimento. No ensino regular, quando essa escola, né, escola especial para surdos, por exemplo, né? Então, é possível eu ter no contraturno uma sala de reforço, de recurso multifuncional nessa escola, né? A Lei 13.409 de 2016, então, que vai dispor sobre a reserva de vagas para as pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior nas instituições federais de ensino. Então, no artigo 3º, ele deixa claro, então, qual é o percentual de vagas que deve ser disponibilizado para esse sujeito, para os alunos com deficiência, né? Que então, mínimo ou igual os demais grupos, né? Por exemplo, os pardos, pretos, indígenas, e são esses, então, é de proporção igual a esses alunos. Bom, então, o que nós observamos aí depois de pensar nessas políticas públicas? Que a educação inclusiva é uma realidade presente no sistema de ensino. Quando eu falo que ela perpassa por todos os níveis de ensino, né, então, a educação especial, essa diversidade cultural está presente, né, na nossa instituição, e a partir daí, então, nós podemos considerar que as políticas públicas inclusivas, elas solicitam das instituições de ensino adaptações para o novo público. Então, na verdade, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso, né, no próximo vídeo, mas vocês conseguem perceber de uma forma bem resumida a importância dessas políticas públicas para os encaminhamentos aí da educação inclusiva. Só para esclarecer aqui rapidamente, tem uma lei, eu não vou lembrar a lei agora, mas que ela fala dos pais que têm alunos como autistas, servidores públicos, ele tem uma redução, né, na carga horária do trabalho. Depois eu disponibilizo essa lei, mas também é algo bastante importante para todos saberem. E, na verdade, essa lei 13.409 de 2016, ela precisa ainda ser disseminada, difundida, porque muitos ainda não conhecem e não sabem que tem esse direito. Bom, aqui as referências, né, dessas leis que eu falei para vocês. Então, nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.